Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é modais de transporte. Tópicos a serem abordados nesta aula: transportes rodoviários e ferroviários, a característica de cada um deles e o cálculo de frete. Ao término desta aula, você será capaz de escolher o modal de transporte de acordo com a carga a ser transportada, compreender a composição de frete conforme o modal de transporte e utilizar o modal de transporte de acordo com suas características. Vamos primeiramente, então, falar o que é modal de transporte. Modal de transporte é o tipo de transporte que utilizamos. Existem transportes rodoviários, que é aquele utilizado através de rodovias, é aquele utilizado de maneira terrestre. Quais são? Nós temos caminhões, nós temos carros, nós temos ônibus, podemos até falar sobre motos, que também não deixa de ser um transporte. E vamos depois também falar do transporte ferroviário, que é aquele transporte através de ferrovias, que seriam os trens e em alguns locais os chamados metrôs. O que são então veículos rodoviários? Além de serem veículos automotores, são aqueles veículos que rodam em estradas e rodovias e que possuem uma maior acessibilidade. São os transportes que conseguem chegar nos maiores locais, justamente porque o que mais se tem no mundo são ruas, são estradas. Então são transportes onde eles conseguem uma maior acessibilidade, muito diferente, que nós vamos ver adiante, dos outros transportes, ok? Importante conexão para outros tipos de transporte. Às vezes, quando vamos levar uma mercadoria, nem sempre essa mercadoria utiliza somente um transporte. Ela às vezes utiliza diversos transportes. A mercadoria pode sair de um caminhão e ir para um trem, ou sair de um caminhão e ir até um navio, ou então sair de um caminhão e ir para o aeroporto. E eu posso ainda pegar uma mercadoria que veio de um avião, colocar essa mercadoria dentro de um caminhão e essa mercadoria vai para uma linha férrea. Olha que interessante. Essa flexibilidade em que o transporte terrestre, principalmente através de rodoviário, ele consegue fazer essa integração entre os modos de transporte. Tem as suas características positivas, também tem as suas características não tão positivas. Como, por exemplo, existe uma maior representatividade. Quando eu falo uma maior representatividade, eu quero dizer que é um número muito grande de transporte rodoviário, um número muito grande de caminhões que rodam aí o Brasil afora e mundo afora, né? Entregando mercadoria em qualquer lugar do planeta. Então, a representatividade ela é maior do que nos outros transportes. Adequado para pequenas e médias distâncias. Ele é adequado para entregar dentro de cidades, dentro de estados e, às vezes, de um país até o outro país. Mas quando as distâncias começam a se tornar muito grandes, aí o custo fica muito alto e não se torna interessante. O interessante para um transporte rodoviário é que ele seja feito em pequenas distâncias, ok? Custo de implantação e custo de manutenção. Existe uma diferença aqui? Existe. Quando eu falo de custo de implantação, é quanto custa para que eu tenha o meu setor, a minha parte logística rodoviária, quanto custa para eu tê-la. E quando eu falo em custo de manutenção, é quanto que eu vou gastar para manter aquilo. Então, no transporte rodoviário, o meu custo de implantação é baixo. Seria a compra de caminhões, que é muito mais barato do que você, de repente, comprar um avião ou comprar, então, um trem e fazer linhas férreas. Então, o custo de implantação é baixo. Mas, em contrapartida, o custo de manutenção é um custo muito alto. Esses caminhões, eles rodam estradas às vezes boas, às vezes ruins, mas é um veículo e que precisa de uma manutenção
muito alta e com o tempo vai havendo uma certa depreciação e às vezes eu preciso pegar um caminhão e trocar por outro. Então, o investimento inicial ele é baixo, mas para mantê-lo não é tão baixo assim. É um transporte poluente porque utiliza combustível que é derivado do petróleo, mas por enquanto a tecnologia que nós temos é essa, que foi aquela tecnologia de 1885, criado na Alemanha, mas é a que é utilizada, não tem como mudar, mas é poluente, não tem o que fazer. A velocidade é moderada. Quando eu digo em velocidade moderada, é comparado aos outros transportes, existem transportes que são mais rápidos, então o transporte rodoviário utiliza uma velocidade que não é nem baixa, não é nem alta. Digamos assim, é uma velocidade adequada e interessante. E existe uma capacidade de carga pequena. Nossa, mas eu vejo caminhões tão grandes. Pois é, podem ser grandes, mas a capacidade de carga é pequena se comparados a o que um trem pode carregar, por exemplo, ou ao que um avião pode carregar, ou até o que um navio pode carregar. Então, existem esses pontos positivos e também existem esses pontos limitadores, né? Que a gente costuma dizer. O cálculo de frete, lógico, isso tudo é pago e existe uma maneira de ser pago, ok? Irá depender de uma série de variáveis. O transporte terrestre, uma das variáveis, por exemplo, distância. De onde até onde eu vou ter que levar esta carga? Então aí eu tenho um gasto com combustível, às vezes eu tenho um gasto com pedágio. Então todos estes gastos, eles precisam ser colocados no custo. Outra coisa, qual o material que está sendo carregado? Dependendo do material, eu tenho um tipo de caminhão. Então existem caminhões que eles precisam ser refrigerados. Caso eu queira carregar frutas, as frutas elas precisam ser carregadas de maneira refrigerada. Então eu preciso de um caminhão que vai ter um custo maior justamente para refrigerar essas frutas. Outra coisa que eu posso verificar é a distância. Se for muito longe, eu preciso que este caminhão faça paradas. Paradas para almoço, paradas para descanso, afinal, quem dirige é um ser humano, então tudo isso é colocado no frete. Além de sabermos o peso ou o volume daquilo que está sendo carregado. Pode ser que eu vou carregar uma caixinha pequena e é um peso pequeno, um volume pequeno que eu encaixo no caminhão. Pode ser que eu tenha que utilizar o baú inteiro do caminhão. Então isso também é um fator que faz com que o frete aumente ou diminui. E o transporte ferroviário? O transporte ferroviário é realizado sobre linhas férreas, por locomotivas e vagões. Você já deve ter visto um transporte ferroviário ou então até utilizado. Ele serve para transportar tanto pessoas, como ele serve para transportar também cargas. Ele possui uma eficiência energética muito grande e isso é importantíssimo, porque mesmo utilizando combustível, ele utiliza pouco combustível, como a gente diz, né, para carregar mas um grande número de carga. E isso é muito importante. Muito utilizado mundialmente, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é pouco utilizado. Mas por que pouco utilizado? Porque nós temos uma malha férrea muito pequena. O Brasil, por mais que ele é gigantesco, ele tem uma linha férrea, uma malha de linha férrea muito pequena. Então, infelizmente, ainda aqui é um transporte pouco utilizado. Seria interessante se pudéssemos atravessar todos os estados que nós temos aqui através do trem. Isso seria muito bom. Utilizado por mercadorias com baixo valor agregado. O que se carrega no trem? Logicamente, os grandes transportes, as grandes mercadorias que nós transportamos nos trens são derivados de petróleo, fertilizantes, produtos agrícolas, são todas as mercadorias que são carregadas dentro de um transporte. Vejam aí na imagem
A última imagem que eu coloco para vocês é a imagem de um trilho de trem. Se vocês forem perceber na imagem, eu tenho trilho de trem e eu tenho um mais ou menos no meio. Acho que vocês conseguem enxergar. O que significa isso? Quero mostrar para vocês que existem dois tipos que a gente chama de bitolas. O que é bitola? É a distância entre um trilho e outro. E, mundialmente, nós temos dois padrões. A distância de 1,60 m, que é a maior, e esse trilhozinho que está um pouco no meio, um pouquinho deslocado aí, ele faz a bitola menor, que é uma bitola de 1 metro. Qual a importância disso? Porque os trens eles precisam ser padronizados para poderem rodar aí o continente todo. Então essa padronização ela é feita, ou ela vai ser um pouco maior, ou ela vai ser um pouco menor, e a maioria dos trens utilizam tanto uma quanto outra. É uma curiosidade interessante. Bom, falando sobre as características, quais são as principais características, assim como fizemos no rodoviário? Uma grande capacidade de carga, e aqui a diferença do transporte rodoviário para o transporte ferroviário. O transporte ferroviário consegue carregar um imenso número de carga. Não sei se você já viu aqueles trens que passam e parecem não ter fim. É um vagão atrás do outro, um vagão atrás do outro, sendo puxado por apenas uma locomotiva e carregando muito e muito produto, ok? Adequado para grandes distâncias. Então aqui é algo bem interessante. Não é interessante eu utilizar o trem para andar poucos quilômetros. É interessante que eu utilize o trem para ir para muito longe, porque é o tempo de você carregar todos os vagões com produtos agrícolas, com minério. Então não seria interessante eu dar 1, 2, 3, 5 quilômetros com isso, mas que isso seja levado para um local muito longe. Falando em custo de implantação e custo de implementação, o custo de implantação é alto. Por que alto? Porque vem toda uma construção de linha férrea. Toda uma construção, e construção de linha férrea não é algo simples. E, então, esse custo, a criação também de um trem de vagões, ele é alto. Mas, em contrapartida, o custo de manutenção é super baixo. É um custo bem irrisório comparado àquilo que a linha férrea pode oferecer. Então, nesse balanço, ele é importante, porque no começo há um investimento alto, mas depois, para manter esse tipo de transporte, há um investimento bem mais baixo. Existe uma maior segurança porque não há muito interesse em roubar aquilo que tem no trem. Ninguém tem muita vontade de ficar roubando minério e nem tem como, para onde você vai carregar e de que forma você vai carregar isso, não é mesmo? Já no transporte rodoviário, as cargas elas precisam de uma maior segurança. Existe uma baixa flexibilidade, as linhas férreas não levam a qualquer lugar. A linha férrea, ela consegue, por exemplo, chegar a alguma cidade, só que a partir do momento que ela chega com material naquela cidade, aí o material precisa ser transportado de uma maneira rodoviária para poder chegar a todas as ruas e a todos os cantos que cada cidade e cada estado tem. Por isso que a gente coloca que ele tem uma baixa flexibilidade. E de um lado positivo, ele é pouco poluente, ele pode carregar, como tem aí nesta imagem para vocês, um grande número de vagões com apenas uma locomotiva, e a poluição é gerada apenas por essa locomotiva, que é uma poluição bem baixa. Então, bem interessante mesmo. O cálculo do frete é feito através de distância percorrida e peso. Então, existem trens que andam 100, 200, 300, 500 quilômetros e essa distância vai impactar na hora de calcular e cobrar o frete e também o peso da mercadoria. Às vezes a sua mercadoria vai utilizar vagões e vagões e vagões, então você vai pagar por isso. Caso contrário, é cobrado somente por vagão. Então o vagão que você está utilizando, se você encheu o vagão todo, cobra-se por aquilo. Mas às vezes você também não vai utilizar o vagão, você vai utilizar somente uma parte dele. E para utilizar somente uma parte dele, é cobrado então aí um frete mínimo, ok?
É importante sabermos, tanto o transporte rodoviário quanto o transporte ferroviário serve para levar mercadorias e levar pessoas, ok? No transporte rodoviário, a maior importância, flexibilidade. É o que é mais importante no transporte rodoviário. E no transporte ferroviário é as longas distâncias e a capacidade de carga. É um transporte que também não anda em velocidade alta, é um transporte que anda em uma velocidade baixa, tanto porque carrega um volume muito grande de mercadoria, ok? Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre modais de transportes. Espero que vocês tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima!